Fala moçada, beleza? Mais um Popunha Podcast saindo do forno para você e dessa vez vamos falar da TV a cabo e como ela nos forjou, como ela nos moldou, como trouxe aí essa diferenciação máxima entre um cinéfilo bem tranquilinho até um cinéfilo mais experiente, gostando mais de séries, tendo mais opções. Realmente marcou muita gente no final dos anos 90 para começo dos anos 2000 e é isso que a gente vai falar hoje no Matar Saudade. Fala moçada, beleza? Mais uma vez aqui estamos no nosso Popunha Podcast e a gente está em 2025 com essa pegada de matar saudade, né? De ficar uma nostalgia maravilhosa e a gente lembra dessa época com muito amor e carinho porque os cinéfilos já estavam formados, não estavam nem se formando, eles já estavam formados, né? E aí a gente fala sobre muitas coisas do passado, Sessão da Tarde, já falamos de Sessão Brucutu, tudo e tal, não sei o quê, mas a gente não falou ainda dos tempos de TV a cabo, que foi quando começou uma nova era, né? A gente dependia praticamente dos filmes que passavam na tela quente, dos filmes que passavam na Sessão da Tarde. A gente dependia de esperar meses e meses e meses para chegar um filme no Brasil, quando que no cinema lá nos Estados Unidos lançava uns 6 meses antes. A gente sofria, era difícil esse cinema. Você esqueceu dos filmes que passavam na Sexta Sexy, no Cine Privé. Minha religião nunca permitiu, cara. Não sei o que você tá falando. Eu só assisti uma mexicana chamada Emanuele. Essa eu assistia bastante, tá? Mas voltando ao assunto principal, então esse PopunhaCast de hoje é pra gente falar que quando a nossa mente explodiu, se abriu e a gente começou a descobrir o que era um telecine, uma HBO, um Cartoon Network, né? Descobri que tinha muita vida além da TV aberta e foi quando a gente realmente teve mais opções e não teve que esperar tanto, né? Para poder assistir algo novo, diferente e de vários estilos, de várias tribos também. Mas antes disso, não esqueça, nosso canal é o Popunha Podcast. É a palavra-chave para você nos encontrar aí no YouTube, no Spotify. Segue, curte, compartilha. Vem entrando aí com certeza para a gente poder falar ainda mais desse amor da nossa vida que é a cultura pop. Esse é o Popunha Podcast. Abraçado por mim, André Azoteg. E aí, sempre com os meus cavaleiros Jedis, Marcelo Moraes e Saulo Viana, trazendo um pouquinho também desse passado que até hoje é tão presente na nossa formação. Boa, meus amigos. Eu queria começar dizendo que você fez uma... Vai ficar meio estranho, mas você fez uma ótima introdução, olha. Ui, lá ele. Gostou, meu amigo? Entrou legal. Eu vou dar então continuidade. Você me inspira. Olha só. Prontos. Foi bem poético, né? A sua introdução sobre a TV a cabo. Eu acho que é isso mesmo. Foi realmente algo que expandiu a nossa mente. A gente estava acostumado com aquelas séries bem... A Globo trazia aquelas séries bem chinfrim, né? E a gente pôde ver uma qualidade de série, assim, eu acho que os desenhos também, os desenhos mais diferenciados e tal. Mas, principalmente, o que me pegou mesmo foi as séries, que a gente vai já falar daqui a pouco. Mas, realmente, foi uma mudança do status quo, né? Nós aí, como cinéfilos, o pessoal que gosta de cinema, né? Divisor de água, né, cara? Foi uma mudança mesmo. Saulo, o que você tem a falar sobre essa época aí? Cara, essa época aí da TV a cabo, eu me lembro bem também, cara. Acho que isso deve ter sido lá meados de 97 aqui em Manaus, por aí, que chegou a TV a cabo. E tipo assim, um monte de carro e os caras trabalhando assim nos postes, né? Passando o cabeamento mesmo. Aqui em Manaus, eu lembro que um dos primeiros que chegou foi no Vieira Alves. Eu morava no Vieira Alves nessa época. Duas coisas que me marcaram muito. Primeiro, um canal que passava filme 24 horas, que a gente não tinha isso na TV aberta. E outra coisa, um canal que passava notícia 24 horas, que também era uma coisa que a gente não tinha, pô. Globo News é dessa época. Globo News, ela surgiu praticamente com a TV a cabo no Brasil. É porque a gente tinha dos Estados Unidos a CNN, né? Sim. Que já era uma coisa que era normal nos Estados Unidos. No Brasil até então não tinha. E aí teve Globo News, Cartoon Network, por exemplo, que era uma outra coisa marcante, porque era um canal que passava desenho 24 horas, né? Isso é vida, né? Exatamente. E tinha programa de cinema também, porque qual programa de cinema que tinha? Tinha o Cine MTV, né? Que era com a Marina Persson. Oi, eu sou a Marina Persson com o Drops Cine MTV. E eu me lembro que tinha no canal MGM o Entertainment Tonight. Né, que contava sobre os bastidores, sobre as estreias que ia ter, tapete vermelho. Pô, aquilo ali era uma novidade pra gente, né? Total. Poder ver um programa sobre cinema, né?
Lee at the Oscars. Take one. Eu lembro, cara, que eu tenho duas lembranças assim, muito gostosas, que a primeira foi o seguinte, eu lembro do momento que surgiu a TV a cabo na minha frente, na minha casa, né? Porque antes eu tinha ido na casa de um amigo, ele me mostrou, aí foi a primeira vez que eu vi falar no Cartoon Network e tal, achei muito bacana, muito legal. A gente também, às 10 da noite, passando desenho. Quando que isso passava na TV aberta? Jamais. Jamais. Tu queria assistir desenho, eu acordava às 7, 8 horas da manhã. E depois já era. Não tinha mais como ver, não existia YouTube. E esse canal não, pô, era 24 horas. Tu acordasse 2 da manhã, tava passando desenho. Era maravilhoso. Isso era um novo mundo, né? E aí, então, eu lembro que quando chegou na minha casa, cara, eu vi pela primeira vez na vida o Telecine. 5 canais diferentes de filmes. Sua liberdade de escolha 24 horas por dia. Telecine. Isto é cinema. E aí eu achei muito legal o conceito de passar filmes sem ter propaganda. E que legal, cara. Exatamente. Que maravilha, eu não sabia Parecia que cinema, existia isso igual cinema. Eu achei isso muito massa, assim, sabe? E eu lembro que tava passando um clássico do Chaplin. E depois ele ia mostrando, naquela época ainda tinha a revista, né? Sim. Pra gente ver o que ia ter na programação inteira. Né? A gente tava começando a internet também. Eu lembro que a primeira vez que eu vi internet lá em casa era tipo, por aí também, 97, 98. Internext. A gente botava uns 6 disquetes de 3,5 pra vir o famoso barulhinho pra baixar. Né? O Chewbacca preso numa caixa, né? Então, assim, eu achei aquilo fantástico, assim. Foram muitas porradas assim, que a gente foi pegando na cara, assim, mais positivas, né? Eu lembro que quando eu chegava na escola, eu conheci o Fox Channel, o canal da Fox. Olha aí. E a tarde do canal era perfeito. Porque era uma sequência de X-Men, aquele X-Men que passava de manhã na Globo. Fox Kids, né? Fox, não, essa época era Fox. Só Fox. Não existia o Kids ainda, era só Fox. Que é justamente, ele misturava filme com desenho. Essa época aí, esse X-Men do ano passado, 97, é uma continuação desse época aí desse X-Men. Exatamente. Então era uma sequência, cara, que passava X-Men, o Fantástico Mundo de Bob. Muito bom. Eu assistia tudo na sequência, era muito legal. E aí quando dava assim umas 18 horas, começava uma série chamada MASH, que era uma pegada de exército, helicóptero, uma equipe de salvamento de helicóptero. E eu assistia também, assim, a galera não entendia, pô, por que tu não assistia essa parada aí? A gente já tinha um gosto diferente do resto da criançada, né? A gente gostava de filme mesmo, né? E sempre passava à noite o Fox Movie, que era como se fosse uma tela quente. Só que era toda noite, pô. Na TV aberta a gente esperava segunda-feira. Na Fox era toda noite. E eu cansei de assistir Comando para Matar, do Schwarzenegger. Então pra mim era uma liberdade, pô. Podia, nem era ainda uma parada que eu tinha controle de poder voltar, rebobinar, pay-per-view nem nada. Mas já era uma liberdade muito maior do que o canal aberto. Eu te confesso, né? Quando é que eu fui entender o que era uma série? Quando, na época também da TV a cabo, quando chegou, a Fox, que tinha, por exemplo, 24 horas. Né? Aí eu passei a entender, pô, o que é uma série e tal, o que a gente tem aqui, por exemplo, como conceito que é uma novela. Né? Por exemplo, entendeu? Sabe que eu também demorei pra entender isso? Tanto que depois de um bom tempo eu entendi o que era a famosa temporada. Pra eles. Exatamente. Né? Depois que eu comecei a entender essa pegada também. Né? Eu, depois de um tempo que eu passei a entender que os Simpsons, por exemplo, não eram desenho, pô. Era uma série, tinha várias temporadas. Tanto é que é a série que ficou mais tempo com uma temporada no horário nobre na televisão, pô. Tanto aí assim, quando a gente assistia na Globo, eles não tinham uma pegada de passar tudo certinho como o americano faz. Era meio perdido mesmo. Era assim, né? totalmente aleatório. E era muito legal, né? Porra. Cara, eu me lembro, assim, como é que a TV a cabo chegou pra mim? A revista 7, uma dessas edições, eles lançaram um mini TV Guide. E falava sobre toda a programação da TV a cabo. Pô, eu me lembro de ver aquilo ficar babando, né? Nas séries lá, Friends, Seinfeld, né? Pô, querendo conhecer aquele mundo, né? Aí eu fiz meu pai comprar aquela antena da Sky, tá vendo? Que ele comprava lá na Bemol, você lembra? Ia lá, comprava, instalava a Bemol. Abrindo parênteses, coisa de rico da época. Não, só rico que tinha Sky, mano. Subentende? Graças ao meu pai. Obrigado, pai. E, cara, assim, o que me pegou já foi... tinha ido pra Dubai essa época. Cara, uma coisa que me pegou muito foram as séries, os sitcoms, cara. Assim, porra, eu me lembro, acho que o primeiro que eu assisti, Spin City, Michael J. Fox. Pô, porque o Michael J. Fox nessa época já não tava mais fazendo nada de cinema. Era o dia a dia numa prefeitura, ele né? Exatamente, ele era o assessor do prefeito. Cara, aquilo ali era fantástico. E todo dia tinha uma.
tinha Spin City, tinha Friends, News Radio. né? News Radio, tinha Just Shoot Me, que era com David Spade, Frasier, que era maravilhosa e tal, esse Becker, que era com Ted Danson, Merabout. Mad About também. Cara, assim, eram séries muito legais. E tinha os dramas também, né? Tinha Dawson's Creek, né? Que era uma série drama adolescente. Passou na Globo, inclusive. Sim. Party of Five também, O Quinteto. Era muito legal, sobre uns órfãos, assim. Sim. E tinha o Plantão Médico, né? Que também a gente pôde ver, assim, direito, porque a Globo cortava os episódios. Cara. Pois é, e eu acho que na Globo não passava a sequência, cara. Não passava. Eu acho, Também. cara. Poucos episódios tinham conexão, então acaba que passava o que passava, tu... Eu me lembro, pô, de poder assistir mesmo. E tinha as aberturas, né? Porque nas séries, quando passavam na TV aberta, não tinha as aberturas, né? Eles cortavam, né? E a gente pôde ver as aberturas, aí tinha umas músicas legais, assim, cara, assim. E Era um novo mundo, cara. Realmente. era um novo mundo, pô. A gente assistia igual como o americano assistia. Exatamente. Exatamente. Eu lembro que eu tinha um seriado que eu passei a gostar assistindo na Globo e depois eu achei na Fox, que era o Angel. Não sei se vocês lembram. Que era um Lembro. spin-off. Que era o spin-off de David Boreanaz. Borenas. Né? Eu lembro. Ele era Muito um bom. spin-off do Buffy, né? Porque assim, na terceira temporada... Ele era um caçador, não era? Era. E olha como aquelas séries eram pra frente, né? Caçador Porque ele era um vampiro do mal mesmo, né? Só que ele tinha sido amaldiçoado, né? E aí ele recebeu a alma dele de volta. E o que fazia ele perder a alma dele de volta? Era dar uma furunfada, né? Aí quando ele dá uma furunfada na Buffy, né? Ele vira um vilão, cara. É sensacional, bicho. Muito bom, muito bom. Outra coisa que eu tenho muita saudade dessa época, assim, que eu achava legal, eu lembro a primeira vez que eu assisti o Warner Channel. Warner Channel. Eu olhei assim e falei, caramba, sério que eles criaram um canal que tudo que tem na Warner é maravilhoso, né? Como os desenhos da época. Era Pink Cérebro, Freakazoid, Tiny Toons, Sim. os clássicos do Pernalonga. Caralho, que maravilha, que coisa show, vou poder assistir a hora que eu quiser. E aí quando começava, a primeira série que eu assisti do Warner foi o famoso Fresh Prince of Bel-Air, pô. Um maluco no pedaço, o Will Smith novinho ali, eu achava muito, eu achei fantástico. Desde o primeiro episódio que eu assisti, eu me apaixonei pela série. Tanto que eu depois, de velho, eu consegui assistir todas as temporadas, uma atrás da outra, assim, sabe? É muito maravilhoso, cara, muito Tu legal. sabia Uma que até série- hoje, cara, eu chego em casa assim, tipo assim, 10, 11 horas da noite eu ligo, tá no TNT, tá passando. É muito legal. Maluco no Bairro. É feel good. Até hoje, É cara. É uma série feel good. É muito Tio legal. Phil. Aí a gente entrou no mundo Calço. Entrou. Por exemplo, outro canal que me marcou demais, que ele era um canal campeão, tipo assim, o que hoje é a HBO. A HBO ela é um sinônimo de qualidade, certo? A gente sabe que vai ser uma série boa, né? Nessa época, pra mim, era o canal da Sony. Sim. Sony Entertainment Television. A Sony me apresentou Seinfeld, cara. Muito legal. Perfeito, bicho. né? Maravilhoso. Essas séries todas que tu falas aí, praticamente 90% delas era da Sony, pô. Era Seinfeld. Era muito legal. Third Rock from the Sun. Perfeito. Porra, John Lithgow. Cara, a gente viu o John Lithgow naqueles filmes dramáticos, né? E ver ele como comédia, ele arrebentava, divertindo, né, né? cara? Aquele King of Queens também era Maravilhoso. muito bom. Maravilhoso. Tinha aquela série também daquele Kevin James, pô. Era essa, né? o King of Queens. Ele era um carteiro, né? Era. E era legal, Saulo, porque a gente via aqueles caras que a gente gostava nos anos 80 e Isso. que tinham sumido nos anos 90, voltando ali na TV. Pô, Michael J. Fox, E olha né? que interessante, Ty Danson. nessa época havia um preconceito burro, sim, enorme, de que se você via um astro de 80 a 90 e começasse a fazer série, ele tava dando downgrade na carreira dele. Hoje é completamente ao contrário. Sim. O cara que faz a série, ele é muito mais reconhecido, porque ele tem muito mais tempo para poder mostrar, fazer um roteiro melhor, fazer um roteiro mais duradouro, ganha muito mais dinheiro do que se ele fizer um filme solo, né? Então mudou completamente. E aconteceu uma terceira via disso aí. É o cara que faz série e filme ao mesmo tempo. E aí a gente conheceu conceitos que hoje todo mundo fala, né? Mas, por exemplo, showrunner. A gente conheceu, né? Por exemplo, né? Logo que começou a TV a cabo era o David Kelly, né? Que era o do Desafio, Ally McBeal, que era aquelas séries de tribunal. Sim. Chicago Hope, né? Então ele era um cara assim... E os caras já vendiam a série assim, a nova série de David Do fulano Kelly, de tal, né? verdade. Então assim, foi aí que a gente começou a ter esse conceito do showrunner, né? E eu lembro também que uma coisa assim que, porra, também quando eu comecei a TV a cabo e aquela opção de vários canais e tal, uma coisa assim que, zapeando, que eu, cara, toda vez eu parava pra assistir, assim, isso também
fez com que eu tivesse conhecimento de muitas coisas que até então a gente não tinha acesso, esse acesso tão como a gente tem hoje liberado de internet, né? E outra coisa, eu só tinha esse conhecimento através dos livros, e isso me fascinou muito na televisão, cara, que era National Geographic, Discovery Channel, History Channel, que era aquelas histórias de como era as pirâmides do Egito, a história do Coliseu, né, as histórias de, sabe, coisa assim, que eu sempre gostei dessas paradas de história, de coisas da antiguidade, assim, que, porra, caralho, isso, porque assim, ou tu tinha que ter um livro pra tu ler isso, e o livro normalmente, na leitura e tal, enfim, meio que cansa, né, o momento tu para, despeça e tal. Internet não era uma coisa que tinha, pô, eu lembro que pra mim poder usar a internet era um trabalho do caralho, bicho, eu tinha que puxar um fio lá da sala e tal. E o tempo e os minutos pra carregar um site. E meu pai não deixava usar durante o dia porque ocupava o telefone, alguém podia ligar e tinha que fazer isso à noite, entendeu? Agora, duas coisas que eu queria falar pra vocês desse assunto. Primeiro, vamos deixar agora um pouco de ser amazonense, principalmente, né? Que a gente só dá valor que é de fora. Bora falar também do que é Tupiniquim, né? Cara, Multishow me marcou muito. Era um puta canal. Eu lembro que tinha uns programas da Multishow que passava à tarde, que eram os programas teens da Nickelodeon, cara. O Wet n Wild era o nome do programa, que é o mesmo nome do parque aquático, que era um monte de jovens adolescentes fazendo umas provas estilo No Limite, só que uma pegada Nickelodeon, entendeu? Era muito legal. Eu lembro que tinha um programa chamado Movie Magic, que era um programa só pra mostrar os efeitos especiais dos filmes, como eles faziam. Então eu não perdi um programa desse, eu achava muito legal. TVZ de música, né? Tinha uns de madrugada também, assim, o né? TVZ, ele se diferenciava porque ele era legendado, né? A gente via a letra das músicas. A MTV não tinha isso. Não tinha. Ele legendava pra te entender o que o cara tava cantando. Eu achei uma inovação. Foda isso na época, assim. Então, assim, o Multishow tinha muito programa legal. A GNT tinha muito programa legal também, que já era uma pegada de mais Discovery, assim, né? De umas paradas legal. Os telecines, porra, nos presentearam, né? Com muitas coisas que a gente queria assistir da mesma forma. E foi a primeira vez que eu vi também um canal dedicado ao esporte, que foi o Sport TV, né, Sport TV. Cara, eu vou te falar, André, bicho, porra, eu sempre fui apaixonado por futebol, né, bicho? Pô, então pra mim, eu ligava lá, Sport TV News, bicho. Caralho, pra mim aquilo ali, bicho, era... Legal. Pô, eu era o tipo de criança, pô, que eu pedia pro meu pai comprar jornal pra me ler só a parte de esporte, pô. Porque eu queria saber notícia e não tinha, e era muito limitado pra tu ter notícia, pô. Não, tu tinha que assistir o Globo Esporte. Se tu não estivesse em casa meio-dia até meio-dia 25, tu não via mais, pô. Isso que eu ia falar, às vezes a gente tava na escola, voltando, a gente perdia. Já o Sport TV News, ele tinha 3 edições. Exato. Então assistia da noite, pô. Esse era o diferencial da TV a cabo, por exemplo. Porque ele passava o programa, depois repetia à noite, repetia no domingo. Então era uma coisa... Por exemplo, na TV aberta, a gente perdesse já era. Tipo assim, se tu perdesse o jogo, ele passava mais tarde. Então se tu não pegasse spoiler, tu ia ver o jogo sem ninguém ter te contado. Isso foi muito inovador, cara. Foi muito legal. E a outra coisa que me marcou demais também nessa época, agora sim, voltando a gente apreciar o que é de fora, é um programa que até hoje, pra mim, é um maior marco da história da TV mundial, que eu sou apaixonado, que é o famoso Saturday Night Live. O maior celeiro de humoristas do planeta Terra. É verdade, bicho. E ele não perde a pegada, bicho. Até hoje eu assisto, é maravilhoso, é legal, me espoco de rir com as sketches. E até hoje todo mundo que tá, uma celebridade que tá em alta, ele quer participar. Mais uma coisa fantástica da TV a cabo nos proporcionou. Eu assistia o Saturday Night Live, não assistia no sábado à noite. Eu assistia em outro dia, porque sempre reprisava durante a semana. Eu não assistia sábado à noite, pô. Tinha um convidado especial, né? Toda noite, pô, era muito legal. Bacana, né? Inclusive até hoje, né, bicho? Até hoje. Tipo assim... Um dia desse teve um programa com a Sidney Sweeney, pô. E ela arrebenta, assim, na sketch. Não, e assim, pô, e até, tipo assim, ó, os grandes artistas da música, pô, lançam música lá, pô. Sim, é verdade, verdade. O que na nossa época de Sessão da Tarde era a novela da Globo que lançava as músicas, né? Exatamente. Todo mundo queria estar no CD nacional e internacional da a novela das 8, né? Porque que bombava era a novela das 8. Quando essas séries estavam bem popularizadas, aí surgiu aí pra gente a HBO, né? Que aí eu acho que é outro marco aí também, né? Porque eu me lembro que eu tinha Sky, e aí começou a aparecer algumas séries da HBO, como o Sopranos. Sopranos, já te falar. Cara, referência a Soprano. Quando eu comecei a ver o pessoal falando sobre o Soprano, família Soprano, cara, eu tenho que fazer isso. Eu me lembro de falar com meu pai, olha, eu não quero mais Sky. Agora eu quero a Horizon, porque a Horizon tinha a HBO.
Cara, foi outro mundo, cara, conhecer HBO, bicho. A minha primeira TV a cabo da minha casa era a Horizon. Lembro bem. E eu lembro que Todo mês chegava a revista, né? Eu lembro que nessa TVA, ela já veio com a HBO 1 e 2. Sim. Então era muito legal, a gente já foi um outro avanço. Eu tinha 2 opções de canal. Hoje o Telecine tem 17 mil canais, né? Mas naquela época, quando eu vi, caramba, que legal, assim, né? E depois eles inovaram ainda mais, né? Porque eu lembro que teve Telecine de 1 a 5. Aí um era Telecine Pop, era um filme mais pipoca. Tinha o Telecine Cult, que era um filme mais sério. Sabe o que eu Tinha o lembro? Telecine Fun, que eram filmes pra família, né? Sabe o que eu lembro? Pô, eu, minha irmã, a gente fez reunião com meu pai para poder aumentar o nosso pacote da Horas, porque a gente tinha o básico, né? O básico era a TV aberta e alguns canais só, pô. E é só que a gente queria os outros por conta da TV, da revista, pô. Todo mês chegava a revista. Aí a revista tinha a programação, só que a revista tinha também informação de cinema, de série e tal, entendeu? Do esporte. E a gente, pô, isso aqui e tal, pô, a gente não tem aí. Pô, pai, não, a gente queria aumentar e tal. Ele fez que nem o How I Met Your Mother, né? Intervenção. Senta aí, papai, senta aí. Cara, a HBO realmente foi um marco. Lembra aquele desenho do Spawn que tinha, né? Passava fantástico, era muito bom, né? Porra. Porra. Pô, e que pariu, bicho. Foi uma sequência, porque tinha Família Soprano, tinha True Blood também, depois Six Feet Under. Tá aí, já Isso mudando eu de ia falar assunto, dessa né, aí. bicho? Já tá na hora, né, bicho? Da DC lançar um Spawn novo, né, bicho? Na verdade não é da DC, é da Image. Image, é. É verdade, né? Saulo, já tem anos que eles estão com esse papo e Jamie quem Foxx, encabeça o filme é o Jamie Foxx. Mas se vai sair eu não sei. Mas eu torço muito, que pra mim é um dos personagens mais legais que tem de quadrinho. Bicho, porra, e o único filme que teve, eu gostei muito, bicho, era muito do caramba, bicho. Que tá relançando os quadrinhos, tá? Os quadrinhos estão sendo relançados agora. Quem quiser acompanhar, tá um preço bem barato aí, tá bacana. Legal. E, cara, assim, mas a HBO realmente foi um marco pra mim, né? Outro programa também, outro canal que me marcava muito, que era o E! Entertainment Tonight, né? Muito legal, cara. Porque ele trazia algumas coisas que, por exemplo, o que aconteceu com o Corey Rain, né? Então tinha aquele E! True, The Hollywood True Story. Cara, que era Na muito verdade, legal. era- porque Isso passa, e eu lembro que tinha uma das horas que passava, era a hora do almoço. E eu almoçava assistindo, cara. E assim, isso aí era o Leão Lobo, né, da TV americana, era o Léo Dias que tem hoje em dia, né? A TV Contava, na acaba, verdade, mostrou pra gente que tudo no Brasil foi copiado desses caras, pô. Tudo, impressionante, assim. que era a fofoca dos artistas e tal. Tinha uns tapetes vermelhos e tal. Pô, e realmente, cara, eram coisas que a gente não imaginava e que querendo não contribuir um pouco, né? Pra aumentar o nosso conhecimento e tal. Sem dúvida. Foi muito legal, Eu lembro cara. também de séries de comédia que me marcaram. Nessa saudosa época do Multishow, que era Kids in the Hall. Kids in the Hall. Né, que era um humor assim mais meio britânico, assim, era muito diferente, eu morria de rir, achava muito engraçado. E tinha também outro na Sony Entertainment Television, que era Who Line It Is Anyway, que eu achei muito foda, eu nunca tinha visto na minha vida, que hoje eu já vi milhares de brasileiros copiando esse programa. Que é de improviso, né? De improviso. A pessoa chamava alguém da plateia, fala o nome aí, carta, ele tinha que fazer uma piada com carta. Ou então ele tava cantando uma música, agora muda o assunto, não sei o que, Star Wars, aí ele imitava o Chewbacca cantando. Era uma coisa assim muito de improviso. Puta, eu achava maravilhoso, cara. E tinha um show tinha também uma pegada dessa que era um cara chamado Drew Carey. Drew Carey Show. Drew Carey Show era muito legal também. uma outra coisa que a TV a cabo me apresentou, que eu desde lá me apaixonei, até hoje sou apaixonado, por exemplo, é assistir jogo da NBA. Verdade, cara. A NBA tinha ESPN, né? Na época também era um canal que não tinha. Foi a TV a cabo que trouxe pro Brasil Foi verdade. a ESPN e tinha os jogos da NBA que, porra, bicho, assisti. Tu fez lembrar de um fato engraçado, né? Que quando chegou a TV a cabo na casa, a gente ficava empolgado, né? Queria mostrar pra todo mundo que chegava em casa, não é verdade? Aí quando as pessoas chegavam na minha casa, eu mostrava assim, olha que legal, bicho, tem canal do Japão. Aí era aquele NHK. Tem assim em espanhol, mas eu não entendi Ninguém porra fazia nenhuma, eu porra só queria nenhuma, mostrar né, que eu bicho? tinha, mas eu nunca assistia na Na minha verdade, vida. até hoje eu não sei por que tinha porra desses canais que Não é, ninguém cara? assistia essa porra, né? Ninguém, canal italiano, RAI, R-A-I. Ainda tem até hoje, mano. Tem? Tem a Globo de lá, pô. Tinha uma CNN espanhol também, você lembra? Que tinha um programa de cinema que era muito bom, cara. De cinema, na CNN espanhol. Cara, esse programa de cinema eu assistia todos, né? Tinha um também no USA que passava, você lembra? Eu sei, lembro. USA, tinha um que passava no que era o E-News, tinha um Entertainment Tonight. Pô, Uma outra coisa que a TV a cabo trouxe também, quem nunca ligou a TV a cabo de madrugada
e foi lá no 1001 Noites, naquele canal lá que era de venda de joia, de Verdade, aquelas porra lá, né, bicho? Que até Verdade, hoje tem. verdade. Inclusive o Sky tinha o Shoptime, né? O Shoptime Marcou demais o Shoptime, né? Quem Marcou muito. nunca viu a propaganda das facas Guinzo? 011 1406. Daquelas porra lá que todo mundo... Stenerator era aquela pomada que tirava qualquer mancha do universo. O cara comprava, usava uma vez e deixava guardado. pra Ei, dispensa, e a propaganda da facas Guinso. Tá com dificuldade? Era um japonês assim, yeah! Batendo num peixe assim. Não, é engraçado o seguinte, corta peixe, corta pão, corta ferro, corta cidade. Pô, bicho, aquilo ali é... Tempo bom, cara. Uma coisa que a TV a cabo nunca trouxe, né? Porque tinha as séries antigas que eles passavam, né? Cheers, Taxi, Eu assisti a Cheers. o Mesh, né? Mas eles nunca trouxeram os episódios antigos de Saturday Night Live. É né? verdade. Porra, seria fantástico. A pessoa, primeira versão, tu que sabe tinha Chevy Chase, sabe né? outra tal. coisa que eu amava assistir e a TV a cabo me proporcionava? The Twilight Zone. Sim. Fantástico também. Eu vi muitas temporadas antigas, assim, era bem legal, cara. Bem legal mesmo. assim. E na TV a cabo a gente pôde ver o... Além da imaginação. Era, também passava, né? No USA passava, inclusive, né? O retorno dessa galera do cinema pra TV. A gente acompanhou isso. Né? Acho que o primeiro grande nome que voltou pra TV foi o Michael J. Fox, né, na comédia, né? Mas o Kiefer Sutherland, quando ele volta no 24 Horas e é aquela série realmente revolucionária, em tempo real, a pessoa viu, não, mano, a gente tem que voltar. Né? E foi realmente um movimento de retorno, foi ali, com 24 horas, cara. Verdade. Né? Pô, o Kiefer Sutherland que não fazia mais nada, né? No cinema. Eu vi né? que hoje é normal um ator de Normal. peso ele fazer uma série de TV, pô. Normal. O Harrison Mas Ford- antes era preconceito. O Harrison Ford tá falando a real, que é uma série dele com o Marshall do How I Met Your Mother. Não assistia, né? Tá fantástico, cara, na Apple TV. Então hoje isso é normal. Hoje isso é até status, né? É, o Kevin Costner, Yellowstone, né? Puta toda de várias décadas, né? Tá fazendo também. Uma né? outra coisa também que eu lembro da TV a cabo, que, porra, tipo assim, jogo de domingo na televisão. A Globo sempre teve, né, o Campeonato Brasileiro, e a Band era obrigada, ela podia transmitir desde que fosse o mesmo Globo, o jogo que passava na Globo. Não. Aí tu assistia, por exemplo, tipo, tinha 3 jogos ao mesmo tempo, tu conseguia assistir os 3 jogos, né, tu escolhia qual era o jogo que tu podia assistir, porque tu na TV aberta só podia assistir o mesmo jogo. E aí veio, por exemplo, Olimpíadas, que tu podia assistir várias modalidades, né, o que tava passando de brasileiro principalmente, Copa do Mundo, que tu assistia vários jogos, né. Então, assim, isso é uma coisa que a TV a cabo que nos trouxe, né? É verdade. Antes da TV a cabo em Manaus, tinha as TVs via satélite, que era a DirecTV e a Sky, que era concorrente. E aí veio a TV a cabo. E aí, quando veio a TV a cabo, essas outras, principalmente a Sky, que depois foi o que ficou, que inclusive tem até hoje, elas passaram a buscar inovação para poder disputar com a TV a cabo. Sim. Só que aí tinha aquele negócio, pô, tu quer uma TV a cabo? Tu quer uma TV a cabo. Aí tu quer o quê? Uma Sky? Pô, a Sky quando chove ela sai do ar. Ela dá aquela essa era a pausa. merda, Né? mano. Essa era Aí tu tinha, não, na TV a cabo tu não tem esse problema. Então isso fazia O diferencial. o cliente escolher o que ele queria, né? Porque tinha, como a gente tem a porra do verão, do inverno amazônico, aí quando chovia a Sky não funcionava de jeito nenhum. Geralmente era quando a gente tava o dia inteiro querendo chegar em casa pra assistir um programa tal, chovia. Exatamente. Puta merda, bicho. Agora, foi aí que também começou o nosso desespero, né? De ter várias coisas pra assistir e não ter tempo, né? Na verdade, perdura até hoje esse desespero. Eu fico agoniado. Foi aí que começou. Hoje a gente tem as listas, né, nos streamers, né? Nessa época começou, a gente reservava o programa, se lembra? Eu lembro. Dava pra gente reservar o programa e dava mensagem, né? Verdade. Começou aí o nosso desespero. Começou aí. Cara, muito bacana. Mais uma vez a gente com um episódio saudoso, né? Muito legal. E tomara que a gente inspire a galera, os vários nomes que a gente falou aqui hoje, a querer assistir, né? A dar uma procurada, dar uma pesquisada, vale muito a pena. Até porque muita das coisas que essa galera mais nova curte hoje, bebeu disso tudo que a gente falou aqui também, né? Então é sempre bacana. Até da minha época, que eu assistia na minha época quando eu era mais novo, eu adoro assistir o que fez essa galera beber também, né? E assim é um ciclo infinito, né? É muito bacana, muito legal. Então assim, a TV a cabo realmente chegou para revolucionar, nos moldou como melhores cinéfilos e ainda mais apaixonados, sem sombra de dúvidas, e abriu o leque para a gente poder curtir as séries de TV. A gente então, até então, só ligava para os filmes e no máximo para aquelas séries que passavam ali após Sessão da Tarde, né? Na Sessão Aventura. Sessão Aventura. Kate Mahoney.
E aí aumentou nosso leque de uma forma impressionante e nós somos muito gratos a cada fase que vem. Obrigado, TV a cabo. Verdade. Obrigado aí a todos eles. Considerações finais, moçada, vamos lá? Pop dica? Pop dica? Pop dica. Tá, então vou começar com a minha pop dica. Né? Agora, no mês de abril, vai estrear na Netflix a série O Eternauta, né? E ela é baseada nessa HQ aqui, que é uma HQ argentina, tá? Aí conta a história do Juan Salvo, que ele tá num final de semana com os amigos dele, tava nevando, e aí começa a aparecer uma neve, né, mais diferenciada, né? E começa a aparecer um apocalipse, né? Todo mundo começa a morrer, todo mundo começa a ficar desesperado, né? Então, eles começam a viver um apocalipse e aí eles vão descobrir que, na verdade, é uma invasão alienígena. Caramba, que legal. Então esse aqui é um clássico das histórias em quadrinhos que vai ganhar uma adaptação agora, que vai ser com aquele ator argentino que a gente gosta muito, como é que é o... Javier Bardem. Darim lá? Darín. Ele que vai ser o Juan Salvo aqui, cara. Então assim, quem quiser ver... É uma HQ argentina? É uma HQ argentina. Entendi. As HQs argentinas, elas são verdadeiros clássicos que eu recomendo aí pra quem quiser assistir, quem quiser ler, né? Então assim, o Eternauta foi lançado essa versão recente, tá? Então... Quem quiser ver o material original, tá aqui, O Eternauta, tá, galera? Ver, né? Pô, boa. Vai lá, Salão. Como a gente tá falando da época da TV a cabo, eu quero aqui um filme que eu lembro que eu assisti na TV a cabo, porque eu lembro que depois ficava passando, né? Tipo assim, tinha os horários do filme, né? Às vezes, aí depois ele repetia, normalmente o filme que estreava no sábado, passava no domingo e tal, né? E aí tem um filme que eu lembro que eu assisti na HBO, que era O Enigma do Horizonte. Não sei se você lembra desse filme. Fantástico. Que, porra, era um... Robert Fishburne, né? E eu lembro que eu assisti, tipo, o que hoje é super estreia, era tipo assim, todo sábado praticamente tinha um lançamento, né, de um filme, né? Sim. E aí ele reprisava no domingo, assim, início da noite ali e tal. Sanil. E é um filme que, porra, é um filmaço. E eu assisti na TV a cabo, O Enigma do Horizonte. Paul Anderson. Recomendo. Paul Anderson. É, dele, né? Paul Anderson. Foi massa. Bem, o legal da Pop Dica, já aproveitando aí a deixa do Saulo, é que ela é atemporal, né? Ninguém precisa dar uma dica que é recente, né? Uhum. Então eu comecei a assistir uma série esse final de semana, que ela já tá na 3ª temporada. E quando isso acontece eu acho maravilhoso, porque eu não preciso esperar, né? Eu já tenho milhares de episódios pra assistir. Chama-se Yellow Jackets. Cara, meu irmão, eu tô viciado nessa série. Viciado, assim. Que coisa fantástica, assim. Que basicamente a premissa é um time de futebol feminino nos Estados Unidos, de adolescentes, e que eles vão viajar para ir para um campeonato nacional e o avião cai na floresta. E quando esse avião cai, praticamente só quem sobrevive são os adolescentes. Tem um adulto só, é tudo adolescente. Então eles têm que meio que dar o jeito deles, de formar uma sociedade, de impor regras, sem um adulto ali por trás e tal, entendeu? Então, assim, é pesadíssima e ela lembra muito Lost, porque ela fica naquele flashback e no flash forward, mostrando as personagens que acontecem no momento, que aconteceu no passado, como elas estão adultas no futuro. Então, assim, tu já vai pegando algumas dicas, pô, quem sobreviveu, quem não foi, como que aconteceu. O trauma, então, né? Ela dá uma sensação de urgência pra ti, de mistério, pra te querer saber o que tá acontecendo. O que houve, né? Pessoas de ali que aparentemente eram super puras, tranquilas, depois viram vilões e tal. Cara, eu tô curtindo demais. Então, Christina Ricci, né? Christina Ricci tá num papel fantástico de uma das principais pessoas da série, né? Adolescente, né? Que provavelmente vai se tornar uma grande vilã, né? Temos a Juliette Lewis também, que fazia anos que eu não vi ela em cena. Muito legal ver ela de volta aí, essa musa dos anos 90 também, né? Então, assim, essa é a minha pop dica de hoje. Yellow Jackets. Já tem 3 temporadas. Muito boa. Beleza? Obrigado, então, moçada. Beijão a todos. Curta, compartilhe, siga e leve a palavra dos Pupunha Popcasts à frente, porque a gente é apaixonado por isso e quer estar sempre trazendo aí essa mesma sensação para vocês. Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.